Boa noite! Que a paz de Deus seja contigo. Eu queria te convidar para tu louvares o Senhor nesta noite, porque nós aqui em casa estamos prontos para nos regozijarmos na força do Senhor. Amém. E cantar um novo cântico, o cântico que o Senhor Jesus colocou na nossa boca. Então que nós possamos nos alegrar no Senhor e cantar para Ele louvores, dar glória, dar honra, porque Ele merece ser exaltado com toda a nossa adoração, com tudo aquilo que nós temos, que todo o fogo que Ele nos deu possa somente para louvar e adorar o nome de Deus. Por isso, nesta noite, eu gostava que nós pudéssemos ler parte do Salmo 33 e diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós, justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém? Que tu e eu possamos ser esse povo escolhido, o povo que Ele escolheu para a sua herança, e que nesta noite a nossa esperança possa estar no Senhor, que Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, e que o nosso coração se alegre no Deus da nossa salvação. Vamos louvar ao Senhor. Obrigada, Deus, por mais esta noite. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada porque tu és o sol da nossa justiça, Senhor, e nós queremos permanecer no teu caminho. Amém. Queremos nos regozijar com o júbilo, com o cântico, Senhor, que vem de ti. Por isso, nesta noite, Pai, que tu possas ser louvado e adorado. Desperta em nós o desejo de te louvar, desperta em nós o primeiro amor, desperta em nós esse avivamento, essa chama, esse fogo, esse compromisso, esse zelo, Pai, pelas coisas espirituais, pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que está no vão, erga a sua voz, e o que está no topo do monte se alegre e lhe dê louvor. Desperta o louvor, dá-lhe o teu amor. Desperta o louvor em nós, Deus. Desperta o louvor e adoração. Tudo coração e com tudo que há em mim.
que possamos despertar, que haja um novo avivamento, que haja um novo despertar na nação de Portugal, na tua família, na tua casa e em ti próprio, para que possamos ser esses militantes, esse exército que o Senhor levantou para podermos alcançar os perdidos. E a palavra de Deus diz: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Obrigada, Deus, porque tu és engrandecido na minha casa, na minha família, e és engrandecido, Senhor, em cada lar, em cada família, Deus. Muito obrigada pelo teu cuidado sobre nós, Deus. Queremos te exaltar porque amamos a tua presença, Senhor. Amamos-te, Jesus, com todo o nosso coração. Obrigada pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada porque esse sacrifício nos levou a termos acesso direto a ti, à tua presença. O véu se rasgou, Deus. Que privilégio tão grande podermos ser hoje chamados filhos, termos direito a essa herança, Senhor, de um dia estarmos contigo, Pai, e contemplarmos, Senhor, a vida eterna que tu tens preparado para todos nós, para todos aqueles que creem no teu nome, para todos aqueles que te recebem, para todos aqueles que se arrependam dos seus pecados, Senhor. Como João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor. Eis-nos aqui para te louvar. Queremos louvar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Estamos em tua presença, porque realmente em tua presença nós somos saciados, completos, restaurados e vivificados. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande, e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença estamos, Senhor, reunidos para te louvar, para exaltar o teu nome. Santo és tu, Jesus. Outrora a luz estava apagada, Jesus, mas hoje podemos brilhar, Senhor, porque tu és a nossa luz. Tu és a nossa luz, Senhor. Por isso que possas brilhar, Senhor, através de nós, como testemunhas vivas
bondade e do Teu amor sobre as nossas vidas, Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Estamos aqui, Senhor, em Tua presença, para podermos fazer a Tua vontade. Como a palavra de Deus diz, Jesus, a comida dele era fazer a vontade do seu Pai. Querido Deus, que essa seja o desejo do nosso coração, fazer a Tua vontade. Que a Tua vontade, Senhor, ela possa prevalecer acima dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos desejos, querido Deus. Que Tu possas prevalecer acima de todas as coisas. Pai, tudo foi feito por Ti, para Ti. Quer as coisas visíveis, invisíveis, potestades, tronos, Senhor, tudo foi feito para Ti, por Ti. Por isso, Pai, nos rendemos a Ti, porque sabemos que a nossa dependência somente vem de Ti, Jesus. A nossa força, Pai, vem de Ti, porque és o nosso auxílio, Senhor, e Tu não desamparas aqueles que são Teus. Por isso, Pai, que Tu possas vir ao encontro de cada vida, de cada irmão, e possas nos, Senhor, fazer algo novo, Pai, fazer algo novo em cada lar, Deus. Possamos Te colocar no centro da nossa vida, porque Tu és a razão, Senhor. Tu és a razão do nosso respirar, Tu és a razão de estarmos aqui, Tu és a razão, Senhor, de nos levantarmos todas as manhãs, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, mesmo quando as coisas parecem que estão condicionadas, Pai, para a perseguição, para o sofrimento. Nós sabemos que nos podemos regozijar no Senhor, oh Pai, e nos regozijarmos cada dia mais, Senhor, na força do Senhor. Deus, vem fortalecer cada irmão, Pai, cada família, cada vida, Deus, que nunca possamos negligenciar também a salvação, nunca possamos negligenciar o Teu sacrifício na cruz, porque a Tua palavra diz que a Deus agradou Moê-lo pelos nossos pecados, porque foram os nossos pecados que nos levaram até, que Te levou até àquela cruz. Tu não foste, Senhor, obrigado, Tu não foste, Pai, porque por medo, mas Tu Te entregaste livremente por cada um de nós. Amém. Por isso possamos ter esta consciência, Senhor, do valor da cruz, da mensagem da cruz, porque essa mensagem nos garante a vitória, nos garante o perdão, nos garante a cura, nos garante, Senhor, realmente todas as coisas em Ti. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Que privilégio nós podermos louvar ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus, pela morte de Seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela Sua vida. E enquanto cantava esta música, veio ao meu coração este versículo de Romanos 5,12, que diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir.
Mas não é assim, o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Glória a Deus. Então, que realmente nós possamos ficar com este sentimento no nosso coração para que, como pecadores, porque nós temos essa condição, nós precisamos de um Salvador, Jesus Cristo. Então, que para o pecado reinou na morte, assim também a graça reina pela justiça para a vida eterna. Que Deus te abençoe, fica desde já com a palavra de Deus, que eu sei que vai ser de grande bênção, de grande refrigério, então que tu possas meditar, ouvir e ser praticante daquilo que Deus falou e vai falar através da serva do Senhor. Que Deus te abençoe, contamos contigo até domingo às 10 da manhã. Não faltes, tem este zelo, este compromisso com a casa do Senhor, com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo, para podermos ter esta comunhão e a nossa fé ser fortalecida no Senhor. Que Deus te abençoe. Daqui de casa recebe um grande abraço e um grande beijinho de todos nós. Tchau! Tchau. Boa noite a todos os irmãos, a todos os ouvintes. É sempre com grande alegria que nós podemos, através desta plataforma, não é, transmitir a palavra de Deus. Sabemos que não é a mesma coisa, mas também sabemos que é com grande refrigério, não é, que nós também, e temor, que nós podemos falar do amor de Deus e podemos alcançar vidas e corações. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus em João 3,16, e todos nós conhecemos este versículo, e diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós podemos ver que uma das coisas das quais João 3,16 nos assegura é que Deus é misericordioso para com todos aqueles que colocam a sua esperança e a sua confiança em Jesus Cristo. Aqueles que respondem com fé e obediência, eles não perecerão, mas terão a vida eterna. Mas também temos aqueles que não respondem com fé e obediência, e esses, infelizmente, não receberão a misericórdia e a ira de Deus permanecerá sobre eles pela eternidade. Deus é amor e Ele nos ama com amor eterno e imutável. A palavra de Deus diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós podemos ver e saber que Deus enviou Jesus para vir buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos nessas condições. Deus é incansável no propósito de buscar o perdido. Então que neste dia Ele nos possa atrair para si com cordas de amor. E em Lucas 15, Jesus contou 3 parábolas para enaltecer o amor de Deus. E a primeira parábola, nós podemos ver que Deus é representado pelo pastor que procura a ovelha perdida. Meus irmãos, ninguém em sã consciência deixa 99 ovelhas correndo perigo no deserto e vai atrás de uma só que se perdeu. Mas Deus, o bom pastor, o supremo pastor, aquele que não desiste dos que dele se afastam. Veja o que diz em Lucas 15, versículo 7, diz assim: digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isto é a primeira parábola. Na segunda parábola, que é a da dracma perdida, nós podemos ver uma mulher que perdeu a sua dracma, uma moeda de prata que fazia parte de uma tiara que ela colocava na sua testa, uma moeda com um valor económico. E a parábola diz que enquanto ela não a achou, ela não descansou. A terceira parábola, nós sabemos que é a parábola do filho pródigo. Aquele filho que desperdiçou a sua parte da herança, abandonou a casa, abandonou o pai, abandonou o irmão, fazendo tudo errado. E quando volta, ele volta arrependido. Não há sermões,
Não há condenação, não há censura, mas sim, há um abraço, há festa e há alegria. E há um pai que o abraça e que lhe dá o bem-vindo. O pai diz-lhe: tu és meu filho, estavas morto e reviveste, estavas perdido e foste achado. E o verso 10, ele diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, isto só se compreende à luz do ministério da graça de Deus. Por este ensino, Jesus reafirma o seu amor por mim e por ti, o seu amor pelos pecadores. Será que nós precisamos de ouvir isto? Este é o coração de Deus, este é o coração do Evangelho. Nós não podemos ficar acomodados, porque este é o tempo de tu e eu nos erguermos. Deus nos desafia dia após dia a viver o Evangelho da graça e da verdade e da renúncia. Jesus falou estas 3 parábolas por causa de uma situação que vem descrita em Lucas 15. E eu gostava que nós pudéssemos ler os primeiros 2 versos deste capítulo. E diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vou fazer uma pergunta nesta noite. Quem se chegava a ele? Nós vimos que eram publicanos e pecadores. Que tipo de pessoas seriam esses pecadores? Que tipo de gente era esta? Eram pessoas que comiam e bebiam com ele, a quem ele abria o coração e lhes ensinava acerca do reino dos céus. Como nós sabemos, os publicanos eram pessoas sem escrúpulos, pessoas que não tinham amor à sua pátria e aproveitavam-se muitas vezes da sua função para impor multas desonestas, roubavam o povo. Por isso, eles geralmente eram pessoas odiadas porque eram tidos como ladrões. Nós podemos ver um exemplo prático que vem na pessoa de Zaqueu, o publicano, que cobrava impostos elevados ao seu próprio povo. No entanto, nós também sabemos que eles estavam mortos por dentro, estavam famintos de algo. Mas o coração de Jesus os atraía a si, porque Jesus os amava. E ele também veio por causa deles. Jesus veio por causa de homens como Zaqueu, que tinha fome e sede de saber quem era Jesus. E quando Jesus disse: desce daí, Zaqueu, porque hoje quero estar contigo. E nós podemos ver que a salvação chegou até aquele homem. Houve uma transformação de caráter, houve uma transformação, porque Jesus, quando o transforma, ele transforma e muda o nosso coração e a nossa vida. Irmãos, vamos perceber, por um lado, o coração de Jesus. Jesus atraía os pecadores a si. Ele ministrava-lhes a fé, a cura, a libertação, a restauração. Por outro lado, temos os fariseus e os escribas, que eram as elites sociais do seu tempo. Não se aproximavam dele, porque eles murmuravam dizendo: este come com os pecadores. Eles haviam perdido, estes homens e estas mulheres, eles haviam perdido a essência da palavra que eles próprios pregavam. Jesus estava a confrontar não a doutrina que eles pregavam, mas sim o caráter deles. Queridos irmãos, quando Jesus confrontou os fariseus, não os confrontou pelas suas doutrinas, mas pela ausência do amor em seus corações e pela falta de misericórdia. Por causa dessa atitude do coração dos fariseus, Jesus propôs estas 3 parábolas. Nelas, ele se assume como aquele que veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E nesta noite eu gostava que nós pudéssemos olhar para a parábola da dracma perdida, que esta parábola caracteriza a igreja dos nossos dias, a igreja que perdeu algo e que precisa desesperadamente de encontrar. Este é o tempo, irmãos, este é o tempo de buscar a Deus para que Ele nos encha do seu amor. E quando isso acontecer, Deus será exaltado em nossas vidas e algo novo vai acontecer. Nós precisamos mesmo do mover de Deus na nossa nação, na nossa vida, na nossa família. Nós precisamos nos render mais e mais e ter intimidade com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Eu creio nisso de todo o meu coração.
Eu gostava que nós pudéssemos ler o versículo 8 ao 10 de Lucas 15. E diz assim: O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós podemos ver que o texto diz que esta mulher tinha 10 dracmas, porém perdeu uma delas. Perdeu uma delas e nós podemos ver que Deus aqui é comparado com a mulher que se preocupa em procurar o que se perdeu. Não importando o seu valor, ela tinha 9 moedas e ela se empenha em procurar a 10ª, aquela moeda que foi perdida. Às vezes, há pessoas que perdem subitamente a fé e afastam-se. Às vezes pensamos que isso aconteceu de um dia para o outro, mas não. Este ato de nós nos afastarmos, de perdermos a fé, de deixarmos de querer ir ao culto, de estar em comunhão com os irmãos, de meditar na palavra, de orar, de voltarmos as costas a Deus. Tudo isto, irmãos, é um processo. Gradualmente nós vamos comprometendo coisas importantes. Todos nós já perdemos coisas importantes. E como é que tu e eu ficamos? Como é que nós ficamos? Às vezes ficamos tristes, magoados, perdemos alguma coisa que nos era importante. A Bíblia fala de um homem, de Sansão. Ele perdeu algo muito importante, algo de valor. Ele não perdeu de repente, ele foi um processo, ele foi perdendo. Ele foi se comprometendo dia após dia com o pecado. Ele foi se comprometendo com uma mulher ímpia que o levou à desgraça. Foi um homem que nasceu com um propósito profético, um homem cheio da força sobrenatural, um homem de Deus. Irmãos, há coisas que se perdem e que é difícil de nós podermos recuperá-las de novo. E esta mulher, ela perdeu uma dracma, ela perdeu uma moeda de prata. Esta moeda fazia parte de um conjunto de 10. E este conjunto de 10 era colocado numa tiara, numa espécie de uma coroa, que era colocada nas mulheres orientais. E era um sinal de noiva, um sinal de aliança, um sinal de fidelidade ao noivo, que mais tarde seria o seu marido. A mulher de honra, ela usava a sua tiara em ocasiões festivas. Agora, para usar essa tiara, ela precisava urgentemente de a encontrar. Muitas vezes, nós damos connosco em situações que perdemos e fazemos tudo para recuperar. Todos nós passamos por isso. Perdemos e quando perdemos, sentimos-nos muitas vezes abatidos, fracos e incapazes. A mulher perdeu a sua dracma. Diz o texto, o que é que diz o texto? Que ela acendeu uma candeia e procurou-a e a achou. Escuta-me, quando esta mulher perdeu a sua dracma, ela ficou consciente da sua perda. Para ela o que perdeu era muito valioso. E a primeira coisa que ela fez foi o quê? Foi acender uma candeia. Candeia fala de luz. A mulher precisava de luz para encontrar. E luz fala-nos de revelação, da revelação de Deus para mim e para ti. Fala-nos de intimidade, intimidade com Deus. Fala-nos de ouvirmos a Deus, porque Jesus é a nossa luz. Quando a sua luz nos ilumina, nós percebemos que tudo o que perdemos, percebemos tudo o que foi perdido. E muitas vezes é nestes momentos em que nos voltamos para Deus e dizemos, como diz o Salmo 119, versículo 115, Senhor, ilumina a minha vida, traz revelação ao meu espírito, para que a Tua palavra ela seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É importante aqui nós notarmos a atitude da mulher. Ela procurou a moeda. Ela procurou a moeda com diligência, com atenção, com cuidado, até a achar, sem desistir. Quantas vezes, e por mim falo, quantas vezes nós buscamos a Deus com o coração distraído? Quantas vezes estamos no culto e estamos desatentos, olhamos para todos os lados, procuramos escapes, procuramos idas à casa de banho, brincamos com as crianças, damos atenção a tudo, menos àquilo que importa, à palavra de Deus. Esta exortação é para mim e para ti.
para que o Espírito Santo possa trazer este zelo, este compromisso de quando estamos a ouvir a palavra de Deus. É algo que não pode ser interrompido, é algo que tem que ser prioritário nas nossas vidas. Que não seja assim connosco. Último ponto, no versículo 9 diz: e achando-a, reúne quem, irmãos? Reúne as amigas, reúne as vizinhas para se alegrarem com ela. Palavra-chave, ela achou aquilo que tinha perdido, ela achou a sua dracma perdida. Vejam o resultado do encontro. Qual é o resultado do encontro? O resultado do encontro é a alegria. Porquê? Porque é aí que ela ganha um novo rumo, ela ganha uma nova vida, ela ganha uma nova vida espiritual e a sua vida muda por completo. A alegria. A dracma foi encontrada, agora ela pode colocá-la na tiara, porque a moeda que estava perdida foi achada. E sabe uma coisa? A palavra de Deus que diz que é só aqui, é só depois dela achar aquilo que havia perdido, é que entram as amigas, entram as vizinhas. Antes era uma busca isolada, era um lugar solitário. Ela buscava a sua dracma com diligência, mas sozinha e com esforço. Depois o que há, irmãos? Depois há festa, depois há alegria, depois há testemunho. Irmãos, é aqui que nós marcamos o mundo à nossa volta. As pessoas que nos são chegadas, os nossos colegas de trabalho. É quando temos tudo completo nas nossas vidas. Temos a nossa dracma no lugar. E só em Cristo Jesus, tu e eu, somos completos e satisfeitos. Lembro de Davi. Davi, quando atravessava uma fase difícil da sua vida, ele dizia: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não rejeites, Senhor, não rejeites a minha oração. Não rejeites, Senhor, o meu clamor. Ele tinha perdido a alegria da salvação, mas ele buscou essa alegria no lugar certo e com Jesus Cristo. Só Jesus te pode dar a alegria do Senhor. Essa alegria que não se condiciona àquilo que tu vês, àquilo que tu estás a passar, aos momentos de dor, de dificuldade, de perda. Mas é a alegria que não é algo externo, mas é algo que vem pelo Senhor Jesus. Muitos, na caminhada, perdem essa alegria da salvação, porque alguma coisa se perdeu na sua vida. Mas quando encontramos a dracma, não só ficamos com a dracma, como ficamos com a casa arrumada, com tudo em ordem na nossa vida, porque temos a luz acesa. Jesus é a nossa luz. Então, é aqui que nós chamamos os outros, chamamos os vizinhos, chamamos os amigos e dizemos: venham até à minha casa, venham se alegrar comigo, porque eu achei aquilo que faltava na minha vida, sabe? Veja o sentido espiritual. Quando temos algo perdido, nós fechamos as portas. Nós não queremos ver ninguém. Temos tristeza, isolamos-nos, a nossa vida não tem sentido. Será que é só comigo que isso acontece? Não, penso que é com todos nós. O ser humano tem essa tendência de que quando recebe um diagnóstico menos bom, quando parece que a vida foge do seu controle, quando as situações são grandes, a nossa maneira de nos defendermos muitas vezes é nos isolarmos. Porquê? Porque a nossa vida naquele momento não tem sentido. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Filho do Homem, Jesus Cristo, Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Para terminar, eu gostava de fazer uma síntese daquilo que nós falámos hoje. Achar a dracma perdida retrata algumas coisas. Recuperar a paixão, o zelo, o empenho para alcançar os perdidos. Só com esta paixão, só com este zelo, só com este empenho, vem o amor para alcançar aqueles que não conhecem Jesus. O que é que tu tens feito? Que desculpas tens dado? Que desculpas eu tenho dado? O que é que eu tenho feito? Será que o meu testemunho tem sido suficiente? Será que aquilo que eu sou diante das circunstâncias, diante de quem me rodeia, tem falado de realmente Cristo Jesus? O Senhor nos chama a ganhar as pessoas,
a recuperar o testemunho e a ser uma influência na nossa geração. Nós temos que recuperar a essência da fé. A fé que glorifique a Deus. Recuperar o nível de intensidade do primeiro amor. Recuperar a alegria da salvação. Irmãos, vivemos tempos de apostasia. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos em que vamos ser perseguidos, em que vamos ser torturados, em que a nossa fé vai ser colocada à prova. Então que o teu coração ele esteja virado para a doutrina dos apóstolos, para a palavra do Senhor. Segue a palavra de Deus. Segue as Escrituras, porque Deus vela pela sua palavra e ela não volta vazia. Deus fala através da sua palavra. Não estejas atrás de profetas, que muitas vezes o que eles falam é profecias de desgraça, mas pauta a tua vida, segue a tua vida pela palavra de Deus, porque Deus se revela através da sua palavra. Eu creio nisto com todo o meu coração. Queridos, quando todos aqui tivermos a nossa dracma, essa dracma que estava perdida e que foi achada, imagina como terás uma família forte, um casamento forte, uns filhos fortes, uma igreja forte. Uma igreja forte. Vamos ser bênção na nossa família, nos nossos vizinhos. Quando achamos essa dracma, há alegria no céu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Sei que há pessoas que perderam dracmas, perderam coisas importantes, valiosas, mas Deus quer restaurar hoje. Deus te quer levar a um lugar de intimidade. Deus quer te abraçar. Deus quer revelar, não somente como Senhor, mas como Pai. Aquele Pai que consola, aquele Pai que abraça, aquele Pai que está perto, aquele Pai que te compreende como ninguém. Só Jesus. No teu lugar, nesta noite, eu gostava que tu pudesses refletir aquilo que tu tens, aquilo que muitas vezes tu negligencias. Tu sabes que perdeste o primeiro amor, tu sabes que perdeste esta paixão pelos perdidos, tu sabes que perdeste até a vontade de servir como discípulo na casa do Senhor. Irmão, sirva a Deus, sirva na igreja. Vocês não estão a servir para nós, pastores, mas vocês estão a servir para Deus. Façam para Deus com alegria. Façam para Deus. Não permitas que o inimigo venha roubar a tua alegria. Não permitas que o inimigo venha roubar a tua fé. Não permitas que o inimigo venha roubar os teus sonhos, aquilo que Deus tem depositado na tua vida. Não dês lugar à ira, mas dá lugar ao amor de Deus. Dá lugar à misericórdia do Senhor. Deixa o Espírito Santo trabalhar. A palavra de Deus que diz que tudo coopera para o bem daqueles que esperam no Senhor. E muitas vezes nós esperamos em tudo, menos em Deus. É a altura de nós revertermos os valores. É a altura de nós começarmos a valorizar aquilo que é eterno, que é a palavra de Deus, do que aquilo que é passageiro. Porque aquilo que é passageiro é temporal, passa. Passam as terras, passam as heranças, passam as casas, passa o dinheiro, tudo passa, meu irmão. Mas há algo que permanece, Jesus Cristo. Então que a tua rocha possa estar inabalável, que tu possas estar firme em Jesus Cristo, como sendo Ele a rocha da tua salvação. No teu lugar, eu gostava que tu pudesses falar com Deus. No teu lugar, fala com o Pai. Se tu sentes e sabes que perdeste algo, que perdeste a tua dracma e desejas iniciar este processo, diz a Jesus o que vai no teu coração. Podes ter perdido algo na tua família, podes ter perdido algo na tua vida, até a nível espiritual. Hoje, tu podes varrer a tua casa, podes colocar tudo em ordem na tua casa, podes acender a candeia. Busca com diligência, busca com diligência. Não tenhas medo, não tenhas preguiça, mas busca com temor, busca. E só em Jesus nós podemos ser verdadeiramente felizes e completos nele. Eu gostava que tu pudesses entender isto, que tu pudesses marcar no teu coração, que tu pudesses gravar, que tu pudesses imprimir estas palavras no teu coração. Jesus Cristo, Ele veio para buscar-te, para te trazer de volta
para os seus braços de amor, para te envolver com essas cordas de amor. Nós sabemos que as coisas não estão fáceis, meus irmãos, mas que tu possas te firmar naquele que é perfeito, naquele que nunca falha. Eu vou falhar, tu vais falhar, mas isso não é desculpa para nós negligenciarmos o que Jesus Cristo fez por nós. Amém? Semeia amor na vida dos outros, semeia união, semeia, porque nós precisamos de estar como corpo forte e saudável para juntos vencermos. Sabemos que a nossa luta não é contra a carne, que a nossa guerra não é contra o homem, não é contra a mulher, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então posiciona-te. Não andes aí feito uma barata tonta lutando contra o homem ou contra a mulher, mas posiciona-te. Onde tens-te posicionado? Que guerra tens batalhado? A nossa guerra é com o mundo espiritual. Por isso, tens que estar preparado, resistindo no dia mau a todas as oposições que se levantam contra ti. Ao medo, oposição da tristeza, oposição do teu eu, oposição exterior que se levanta contra ti. Então, meu irmão, varra a tua casa, acenda a candeia para que haja luz e busca os dons de Deus, busca conheceres a palavra do Senhor, busca estar mais perto do Senhor, busca seres um crente mais fervoroso, um crente que não falta aos cultos, um crente que é fiel ao Senhor, que tenhas uma palavra, que sejas um homem e uma mulher de uma só palavra, se ensina ou não, porque a palavra diz que o que não vem daí é de procedência maligna. Temos visto tanta falta de integridade no meio daqueles que se dizem que são povo de Deus, pessoas que falham, pessoas que não honram, pessoas que desrespeitam a palavra de Deus, que desrespeitam líderes. Irmãos, a palavra de Deus diz para nós não deixarmos a nossa congregação. E quantos de nós, por qualquer coisa, abandonamos? Há um espírito de abandono, há uma frieza espiritual que tomou conta da Igreja de Deus e nós nos precisamos de levantar contra essas hostes espirituais da maldade, batalhando e lutando, porque sabemos que Deus nos vai dar essa capacidade e essa força. Se nós tivermos intimidade com Deus, se nós estivermos bem com Deus, Deus nos vai capacitar e nos fortalecer. Amo-vos muito. Amo ver almas, ver pessoas rendidas a Deus, ver pessoas que querem Deus acima de tudo, que querem servi-lo com todo o seu coração, que querem se entregar verdadeiramente a Deus, com um coração completamente rendido. Que haja muitos Barnabés, que haja muitos Paulos, que haja muitos Pedros, que haja muitos homens e mulheres que renunciam o seu eu, que renunciam a sua carne e que dão tudo aquilo que têm, tudo aquilo que são em prol do reino de Deus. Que possamos ser homens e mulheres como Estevão, que um dia seremos perseguidos até à morte e não renunciamos ao amor de Deus. Que sejamos homens e mulheres como Barnabé, que dão aquilo que têm, que doam à Igreja do Senhor, para que o reino de Deus cresça e o seu eu diminua. Vamos orar neste dia. Querido Deus e Pai, guia-nos pelo caminho da verdade, Senhor. Faz de nós um vaso quebrantado em Tua presença. Precisamos tanto de Ti, Senhor, porque Tu és a nossa luz. Ensina-nos a viver uma vida diligente nas coisas do reino e a colocar-te em primeiro lugar. A colocar a nossa vida em ordem, Senhor, a nossa casa em ordem, porque nós precisamos de Ti. Pai, precisamos da Tua mão, precisamos, Senhor, do Teu abraço. A Tua palavra diz, Senhor, que Tu não tens os Teus ouvidos tapados nem as Tuas mãos encolhidas para a oração, Senhor, que é feita com sinceridade, Pai. Então que haja nesta noite corações sinceros diante de Ti, corações que querem, Pai, serem transformados pelo poder que há, Senhor, na Tua palavra. Pai, não rejeites a nossa oração. Ajuda-nos a mudar. Ajuda-nos a transformar, Senhor, a nossa vida para a honra e para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a fugir do pecado, Senhor. A fugir à tentação, Senhor, porque é o pecado que nos afasta de Ti. É o pecado, Senhor, que nos leva, Senhor, à perdição, Senhor. Querido Jesus, toma conta de nós. Toma conta do Teu povo. Fortalece o Teu povo, Senhor.
e todos aqueles que me estão a ouvir, que possam pensar na sua vida, possam pensar, Senhor, em que posição, Senhor, têm-te colocado. Será que têm colocado, Senhor, com prioridade da sua vida? Ou têm feito, Senhor, as coisas sem ser com diligência? Querido Deus, Tu vieste para aquele que estava perdido. Tu vieste, Senhor, para aquela ovelha que estava desgarrada, que estava doente, que estava desorientada, e Tu foste, Senhor, buscá-la, Pai. Tu trataste dela, Senhor. Tu a fortaleceste, Tu a amaste, Tu a ensinaste. Pai, Tu vieste, Senhor, buscar aquele filho, Senhor. Aquele filho que foi por maus caminhos, passou por tantos problemas, passou pelos desertos da vida, Deus. Mas se arrependeu, se voltou para a casa, Senhor, do seu Pai. Deus, e nós muitas vezes estamos assim, perdidos, Senhor, no mundo, Deus, que jaz no maligno, perdidos, Senhor, sem orientação. Senhor, sê conosco, mergulhados muitas vezes no pecado, mergulhados nas tarefas da vida, mergulhados nos afazeres, e nos esquecemos de dar prioridade ao dador da vida. Perdoa-nos, Deus, perdoa-me e ensina-me. Ensina-me a ser uma mulher que edifica o meu lar, uma mulher que edifica, Senhor, pela palavra do Senhor, a minha família, a minha casa, Senhor, e todos aqueles que Tu tens colocado na nossa mão. Querido Jesus, não sou perfeita, mas caminho com um Deus perfeito, com um Pai perfeito, que me ensina todos os dias, pela Tua palavra, Senhor, aquilo que eu tenho que fazer e ser. Obrigada pelo Teu cuidado, Pai. Obrigada porque Tu és o Supremo Pastor, aquele que ainda me diz que eu possa passar pelo vale da sombra da morte, mas que Tu estás comigo. Obrigada pelo Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixo para ti um grande beijinho, que tu possas fazer parte deste corpo. Domingo esperamos por ti, às 10 da manhã. E lembra-te, o corpo pode sobreviver sem um membro, mas um membro não pode sobreviver sem o corpo. E nós todos fazemos parte do corpo de Cristo, em que Cristo é a cabeça e nos fortalece, e nos capacita e nos orienta. Que Deus te abençoe. Um grande beijinho meu. Até domingo. Tchau!